número 5, do versículo 13 ao versículo de número 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegando-se Josué a ele, disse: És tu do nosso ou dos nossos inimigos? Disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Tome os vossos assentos, meus irmãos. A Bíblia, ela vai falar a respeito de Josué, e ela vai dizer que Josué, ele foi um auxiliar de Moisés, e ao o Senhor tomar Moisés para si, Josué ele vai tomar a liderança e vai dar continuidade àquilo que Deus havia ordenado a Moisés, que era conduzir o povo ao cumprimento da promessa. Porém, se a gente parar para pensar aqui, e a gente parar para entender, Josué ele vai enfrentar de início dois desafios. Primeiro, a travessia do Jordão, e o segundo vai ser a entrada ou tomar a posse de Jericó. A travessia do Jordão, ela parece ser um desafio material, terreno, mas na verdade é um desafio espiritual, porque a ordem que Deus vai dar para Josué é para que o povo se santificasse, se separasse, porque Deus iria fazer maravilhas no meio do povo. Deus vai dizer a Josué para colocar os sacerdotes e os levitas a levar a arca, representada pela presença do Senhor, e quando o sacerdote colocasse a ponta do seu dedo, do seu pé sobre as águas, Deus iria fazer com que o Jordão se abrisse para que o povo passasse. Josué vai passar com o povo. Deus vai mandar escolher 12 pedras de dentro do Jordão, vai construir um memorial para que os filhos de Israel se lembrassem
mas ele tem que entrar numa terra, e não é qualquer terra, é a terra de Jericó. O que é a terra de Jericó? A terra de Jericó é uma cidade cercada, com muralhas altas e largas. Não é uma terra fácil que você possuir. Em cima dessa muralha há uma casa de uma mulher. Então você imagina a largura dessa muralha e a altura que ela é. Ele precisa conduzir o povo a tomar posse dessa terra e dessa promessa. Mas tem um problema com Josué. Qual é o problema? Que o povo caminhou 40 anos no deserto. E pelo povo ter caminhado 40 anos no deserto, o povo murmurou contra Deus. E Deus não permitiu que ninguém da geração passada permanecesse vivo para entrar no cumprimento da promessa. Então observe que quem Josué está liderando, ou quem vai entrar na terra, é uma geração que nasceu no deserto. É uma geração que não tem a mesma experiência, que não tem o mesmo preparo, que não tem a mesma habilidade com as armas de guerra. Então Josué primeiro precisa fazer eles entender que o Deus dos seus antepassados é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. Então Josué vai fazer facas de pedra, diz o texto, e vai levar a eles, aos homens, a pacto a qual Deus fez com os seus antepassados, que é passar pela circuncisão, para que eles lembrassem que era uma nação escolhida, um povo que Deus fez com eles uma aliança. Então eles vão passar por uma pequena cirurgia, vão se lembrar da promessa e do pacto da lei de Deus, porém Josué está preocupado. E qual é a preocupação de Josué? O Senhor está me dizendo que vai me dar uma terra nas minhas mãos, mas o povo que está comigo é um povo que não sabe guerrear, é uma geração despreparada, é alguém que ainda não foi treinado. Josué está vendo um homem com uma espada desembainhada. Josué vai fazer logo uma pergunta direta. Me diga aí, de que lado você é? Do nosso ou é contra nós? E o homem vai dizer a Josué que não está nem a favor de Josué e nem contra Josué, mas ele está a favor de quem lhe enviou. Que ele é um príncipe da parte de Deus. Josué é inteligente. Josué olhou e diz: não tem um povo privilegiado, favorito, a qual o Senhor vai agir, mas tem um povo que não pode deixar passar a oportunidade que lhe foi posta. Qual é a oportunidade? Deus enviou aqui alguém, e Josué não é besta, perguntou: se você foi enviado com um propósito. Me diga qual é a mensagem, qual é o recado, qual é o direcionamento que você tem da parte de Deus para a minha vida. Amém, Jesus. Já que você veio com um propósito da parte de Deus, me diga qual é a resposta que você tem. E Josué já se prostra
e lhe adora o seu nome. Glória a Jesus. O texto vai dizer que o mensageiro vai olhar para Josué e diz assim: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Preste atenção aqui, irmão. O lugar que Josué se encontra é uma terra pagã. E se é uma terra de um povo pagão, é uma terra que tem um princípio e uma cultura diferente de adoração do que o povo de Israel. Como que um anjo está dizendo para Josué: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é uma terra santa, se o povo pagão, ele vivia em uma adoração, em uma liturgia de culto diferente do nosso Deus, diferente do povo do Senhor? Como que um anjo está dizendo: olha, essa terra aí é santa, se era uma terra por alguém que levantava altares e tinha vários deuses para adorar? Josué entendeu a mensagem, Josué entendeu o recado. O que Deus está dizendo aqui não é com a questão de geografia, não é questão com o local, com quem habitava, com a prática que adorava. Josué entendeu, se ele está dizendo que o local é santo, é porque aquele que é santo, aonde habita, não tem mais nada que fique impuro. E se ele está dizendo que a terra que eu estava era uma terra pagã, mas se tornou santa, é porque ele está comigo. E se ele está comigo, não há Jericó, não há muralha, não há adversário, não há quem fique diante de mim. Josué entendeu que Deus estava lhe dizendo: estou eu presente nessa terra, estou eu contigo, Josué. Josué também entendeu. E nós ouvimos aqui uma parte da mensagem na quinta-feira que ele estava. E o pregador dizia que às vezes não é o nosso currículo, às vezes não é o nosso preparo. Josué tem que guerrear, porque a instrução de como ele vai tomar a terra vai vir no capítulo 6. Então, na cabeça de Josué, ele vai ter que guerrear para possuir aquela terra. Só que quem está com ele é uma nova geração. E Josué sabe que não tem a mesma habilidade, o mesmo preparo, que ele precisa treiná-los. Como que eu vou entrar nessa terra se os meus soldados não têm a mesma habilidade dos que o que Moisés liderou? Então, quando Deus diz para Josué assim: vai tirando a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo, Deus estava dizendo assim para Josué, como diz a pastora Thais Anás, entre linhas: se eu estiver contigo, não importa a habilidade de quem você lidera. Se eu estiver contigo, Deus estava querendo lembrar a Josué a promessa que Deus fez para Josué. Qual foi a promessa que Deus fez para Josué? Não se aparte do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Sim, é verdade. Mas Deus fez uma promessa para Josué. E a promessa é essa: aonde pisar as plantas dos vossos pés, eu te entrego um local.
eu te entrego a região, eu te entrego a nação nas tuas mãos. Só que o exército de Josué, aos olhos dele, não tem capacidade de ele entrar em Jericó. Deus olha para ele e diz: vai tirando a sandália dos teus pés, porque aquilo que você acha que é terra impura, eu santifico, porque a minha presença está neste lugar. Era Deus dizendo para Josué assim: eu estou contigo, Josué, e se eu estou contigo, aonde você pisar eu piso, onde você entrar eu entro, e eu te entregarei nas tuas mãos a promessa. Josué entende o que Deus está falando. Josué compreende a mensagem de Deus. Alguns estudiosos, alguns eruditos da Bíblia Sagrada vai dizer que Deus usa essa expressão tanto com Moisés e tanto com Josué, porque eles vão dizer que Moisés aprendeu e foi treinado na cultura do Egito. E na cultura do Egito eles tinham um hábito de, quando eles iriam entrar num lugar sagrado para apresentar um culto a algum Deus, eles não entravam calçando as suas sandálias como um sinal de reverência a estar diante de um ser superior a eles. Isso é a história, isso é a cultura. Outros vão dizer, dentro do contexto, que os sacerdotes, quando entravam para apresentar um culto ao Senhor, eles entravam descalço. Você não vai ver nenhuma recomendação que o sacerdote teria que entrar com os seus pés com sandália. Então, se acreditam que Deus usa também da mesma expressão, tanto para Moisés como Josué para com isso. Só que outros vão acreditar e vão trazer que quando Deus fala para ele: tire a sandália dos teus pés, que representava um sinal de dependência de Deus, de confiar no Senhor, de estar rendido, de estar prostrado, ou seja, do eu do homem sair de cena. Josué tira as sandálias, Josué se prostra e adora. Tem que conduzir o povo a entrar em uma promessa. Deus me chamou para levar o povo a um destino. Mas a habilidade do povo, a estrutura do povo, não é a mesma de quando Moisés liderava. O povo mudou. Os antigos pereceram. A nova geração nasceu. Mas sabe o que é o mais interessante? Que o mesmo Deus que falou para Moisés: tire a sandália dos pés, é o mesmo Deus que está falando com Josué. O mesmo Deus que disse que era com Moisés, é o mesmo Deus que está dizendo: sou com Josué. As dificuldades podem mudar, o povo pode mudar, mas se a presença de Deus for a mesma, terá sucesso.
Se a presença de Deus continuar em nosso meio, teremos vitória. Pode mudar os desafios, pode o povo não ter a mesma capacidade e a mesma habilidade, mas o Deus que chamou é o Deus que capacita, o Deus que chamou é o Deus que prepara, o Deus que chamou é o Deus que dá estratégia, o Deus que chamou é o Deus que dá talento, o Deus que chamou é o Deus que conduz, o Deus que chamou é o Deus que direciona, o Deus que chamou é o Deus que é fiel para velar com a tua palavra. É que às vezes a gente está mais preocupado com um preparo e com a capacidade humana do que com quem nos prometeu nos levar aonde ia nos levar. E sabe por que muitas das vezes a gente cansa? Sabe por que muitas das vezes a gente se desgasta? Porque a gente achamos que está dentro da nossa capacidade. Eu fico observando muito a igreja, irmãos, e não só a nossa, por onde eu ando. Por onde eu ando, eu observo bastante a igreja. E eu vejo hoje a igreja fazendo muita força. Eu vejo hoje a igreja colocando muita energia física, braçal, para as coisas acontecerem. Tudo que vai fazer na igreja, seja um evento do louvor, seja um evento das irmãs, seja um evento dos jovens, seja das crianças, seja um evangelismo, seja qualquer área, qualquer departamento, não é um departamento em si. Tudo que a igreja vai fazer, a igreja tem colocado muita energia humana, muita energia física, terrena, para que tal coisa aconteça. E é por isso que há um grande desgaste. Há por isso que é um grande cansaço. Por isso que é uma grande fadiga. Por isso que a igreja está vivendo uma grande estafa. Porque tudo que a igreja vai fazer se coloca muita força. Mas pastor, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado. Tem hora que é na força mesmo, tem hora que é na insistência, tem hora que é na perseverança. Mas sabe por que a igreja tem gastado muita força? Sabe por que a igreja tem gastado muita energia? Sabe por que para as coisas acontecer tem se investido muito tempo e energia? Porque tem se passado pouco tempo de joelhos. Verdade. Porque tem se passado pouco tempo em oração. É simples, irmão. Aleluia. É simples. Glória a Deus. É claro de se ver, é claro de se ver. Tudo que a gente se põe muita força, muita energia humana, é porque está faltando
a ação e o mover de Deus. E isso vai gerar canseira e desgaste. Você quer ver uma coisa bem simples? Um espírito maligno pega Saul. Alguém lembra que tem um jovem cheio da presença de Deus. Davi vai parar no palácio. O que Davi traz consigo? Não é? Um instrumento que ele louvava ao Senhor. Você vê Davi fazendo força? Você vê Davi ministrando? Você vê Davi ficando 15 minutos interrompendo a harpa e dizendo: você vai sair, você vai bater em retirada, e dizendo: olha, Saul, abre o teu coração, Saul se aquebranta. Você deve ver Davi dedilhando a harpa. Não há força física. Você não vê Davi engrossando a voz. Você não vê Davi ficando rouco. Você não vê Davi gritando. Você vê no dedilhar de Davi a tormenta saindo e o coração que estava atormentado ficando em paz. Tem alguns lugares por aí que, se alguém cair endemoniado, você pode chamar a orquestra inteira que o demônio não sai, mas Davi com uma harpa só te... Você pode chamar a banda inteirinha que o demônio continua, mas Davi apenas louvando, sem fazer força, sem esforço. O profeta morreu. Alguém vai sepultar o profeta. A cova está aberta. O corpo do profeta está sendo colocado dentro. Morreu outra pessoa. E o corpo da outra pessoa caiu na cova de quem? Quando encostou no osso do profeta, um morto rei. Aleluia! O profeta não orou, o profeta não jejuou, o profeta não pegou o óleo, o profeta não deu 7 voltas. O que morreu tocou em quem estava morto fisicamente. Porque quem tem unção não faz força. Aleluia, Jesus. Quem tem unção não precisa por energia humana. Aleluia, Jesus. 2 minutos eu termino e você vai entender a mensagem. Olha para esse ventilador aqui, ó. Eu ouvi isso essa semana em cada início. Você está vendo ele funcionando? Está vendo? O que move esse ventilador? O que move ele? Energia. Ele é um ventilador elétrico. Sim ou não? Sim. Mas existe outro tipo de ventilador, que ele não é movido por energia. Qual é o nome desse outro ventilador? Diga, Lúcio. Quem é que movimenta ele?
desgastando. O outro é o vento que sopra sobre ele e direciona. Parece que eu vejo o nosso Deus nos ensinando, dizendo que assim é todo aquele que é nascido de Deus. Não sabe para onde vai e nem para onde vem. Ele é como quem? Como o vento. É Deus dizendo: você não faz força, você não precisa de energia. É o vento que te movimenta. Que vento? O vento do Espírito Santo. Mas aquele que é nascido do Espírito. Vamos nos colocar aqui que tipo de ventilador nós somos. Nós somos um ventilador que, para funcionar, ele precisa estar ligado em algo, consumindo algo. Ou seja, você é aquele tipo de ventilador que, para você funcionar, você precisa consumir a energia de alguém. Como assim? Você é aquele tipo de crente que, para funcionar, alguém precisa mexer com você. Vamos lá? Você não entendeu ainda. Se tivesse entendido, já tinha dado. Então você não crê. Vou liberar uma palavra profética. Só quem crê levanta. Você é o tipo de ventilador que precisa da energia dos outros para adorar. Que precisa de alguém te mover, alguém mexer com o seu sentimento, alguém mexer com o seu subconsciente. Você é daquele que precisa de uma temática de culto. Você é daquele que precisa que a igreja faça alguma decoração, algum projeto, alguma campanha. Você é daquele que precisa estimular a tua fé. Você é aquele tipo de crente que tem que ter a fé estimulada. Você não é aquele tipo de ventilador que a sua fé é gerada pelo vento da palavra, pelo vento do Espírito, pela ação, pelo trabalhar de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. A unção ainda faz a diferença. Eu não estou aqui desprezando a técnica. Eu não estou aqui desprezando a habilidade. Eu não estou aqui desprezando o conhecimento bíblico. Mas muitas das vezes a gente chega aqui com conhecimento, a gente chega com técnica de cantar, a gente chega com a voz afinada, preparada, fazemos força e nada acontece. Mas é tão bom chegar aqui conduzido, direcionado por Deus. E as coisas mudam. E o ambiente muda. E o culto muda. Parece que o céu ficou perto. Parece que a igreja subiu para o outro andar. Você está preocupado com quem você está liderando? Você está preocupado que você está vendo que eles não são preparados para guerrear? Sou eu contigo. Para Josué bastou. Aleluia, Jesus, aleluia. Para Josué bastou. Verdade, Deus. Não sabe pegar na espada, não tem problema. Deus disse que é comigo. Aleluia. Não sabe usar um escudo ainda, não tem problema. Deus disse que é comigo. Foram gerados, foram circuncidados agora, não tem experiência, não tem intimidade com Deus, não tem problema. Deus disse que é comigo, e Deus disse que eu vou entrar nessa terra. Mas a cidade é murada, não tem problema. Se Ele vai na frente, nós não vamos fazer força.
Pregamos 15 minutos. Pregamos 20 minutos. Colocamos a igreja de pé. E temos que louvar 3 hinos para ver alguma coisa acontecer. Pregamos 15 minutos de Bíblia. Temos que fazer a igreja um dar a mão para o outro, fazer uma oração de 40 minutos para ver alguma coisa acontecer. Misericórdia, Jesus. Estou mentindo? Estou mentindo, irmãos? Está gastando muita energia em algum algo? Está gastando muito tempo em algum algo? Está tendo muito esforço humano seu em alguma coisa? Pare hoje, pelo amor de Deus. Pare hoje, em nome de Jesus, e volte para a oração. Aleluia! E volte para a consagração. E volte para o jejum. Porque se você investiu tempo, se você investiu recurso, se você investiu força e nada está acontecendo, pare! Pare! E dedique à oração. Se dedique à santidade. Que você vai ver as coisas acontecer suavemente. Sem esforço. Como é que Jericó, que Josué vai tomar Jericó? Como é que as muralhas vão cair? Como que é? Qual é a ordem que Deus dá para eles? Hã? Vai fazer caminhada, Josué, com o povo? Só rodeia. Depois você lê o capítulo de número 6, que de novo no capítulo 6 vai afirmar: e Deus era com Josué. Aleluia! Rodeou, volta. Rodeou, volta. Rodeou, volta. Rodeou, volta. No último dia, rodeia 7 voltas. E agora? Só grita. Aleluia, Jesus! E agora? Grita. Glória a Deus! Aleluia! E agora? Grita. E as muralhas veio. Aleluia, Jesus! Foi com lança? Foi com espada? Está fazendo muita força, não dá para chegar em algum lugar? Está fazendo muita força para conquistar alguma coisa, não está? Sabe como que o inimigo vê isso? Com os olhos muito bons. Porque ele vê que você se desgasta tanto materialmente que quando você entra aqui você não tem nem força, nem física, nem emocional e nem espiritual para adorar. Verdade, Então por isso que ele deixa você se desgastar. Verdade, verdade, Jesus, maravilhoso, aleluia.
Eu sei que existe classe de demônios, irmão. A gente não é menino. Eu sei que existe demônio nóia. Demônio nóia é aquele que você bate o pé e já corre. Mas eu sei que há escalas. Eu sei que quando você pega uma legião, não é simplesmente com um toque de uma harpa. Mas tem pessoas aqui que não estão conseguindo lidar com o demônio nóia. Está se desgastando com o demônio nóia. Tem gente aqui se desgastando com vulto. Meu Deus. Tem gente aqui se desgastando com a percepção que está sendo observada por alguém em casa. Olha que nível de espiritualidade que nós estamos, que a gente está com medo da nossa casa, nós está com medo do nosso quarto, nós está, mas tem. E não ri não, porque vão saber que é você. Mas você já pensou, vou chamar o pastor para vir orar, porque você já está desgastado, nem você consegue orar dentro da tua casa e pedir para Deus ungir a tua casa. Você precisa trazer alguém para proteger a tua casa, porque você não é mais a proteção da tua casa. E antes que você se chateie, não é que nós não vamos orar na tua casa. Deus só está querendo dizer que você está gastando tanta energia onde não deveria. E agora você não tem força para lidar com um combate tão... Mas Deus é tão misericordioso que Ele fez de um lugar pagão, impuro, um lugar santo, só para visitar Josué. E hoje Ele está te visitando aqui nesse lugar. Às vezes eu fico pensando, irmão, eu fico pensando mesmo, e eu olho para mim, eu fico pensando, se Deus falasse comigo, não é com você, comigo, meu filho, abre amanhã lá o sítio Joaninha, porque eu já estou enviando uma comitiva de anjos para ir com você. Eu já saía correndo daqui, sem nada. Eu começaria, só de saber que um anjo do Senhor está indo comigo, eu já iria. Eu iria, irmão, porque eu creio que se Deus está enviando um anjo, Ele já está indo na frente, Ele já está tirando embaraço, sim ou não? Mas Moisés olhou e disse: negócio de anjo, eu não quero não. É bom, é importante, são enviados pelo Senhor, Ele faz tanta coisa boa, mas não troca a tua presença por nada. Verdade, Deus. Só que não deixa anjo para o pastor Leandro, para o pastor Júnior, não quer não. Se a tua presença não for comigo daqui, eu não. Moisés está dizendo assim: não vou caminhar com o povo se tu não estiver no meio deles. Não vou sair daqui e enfrentar os vizinhos, as regiões que não gostam de Israel, se eu não tiver certeza que tu está no nosso meio. Aleluia. Às vezes alguém olha e diz assim: por que Moisés teve tanto sucesso em tudo que fez? O problema de Moisés nunca foi o que Deus mandou ele fazer. O problema de Moisés não soube lidar com o povo que ele liderava. O povo irou Moisés. Mas olha só que facilidade. Diga, Moisés. Diga a Deus. O povo quer água, quer. Toca na rocha. Você vê Moisés fazendo força? Você vê Moisés falando assim: Senhor, tem que levantar.
que rolar a rocha. Senhor, onde a rocha está? Só vai lá e pega o seu cajado. Nada do que Moisés fez você vê força. Tudo que Moisés vai fazer é